Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos no nosso programa A Igreja Quer Saber, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Então, eu gostaria de convidar a você a participar conosco hoje do nosso programa. Fique ligadinho, porque nós já estamos no ar. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, A Igreja Quer Saber. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia, presidente do Ministério Vila Nova, Assembleia de Deus, que está localizada ali na Vila Nova, Rua 215, número 290. Você é o nosso convidado para fazermos uma visita. Eu gostaria de cumprimentar aqui meus amigos, pastor Marcel Rocha e pastor Edmar Oliveira, meus companheiros de programa, sempre aqui, estudando a palavra de Deus para trazer conhecimento, para trazer uma palavra de vida para você que nos assiste. Então, um bom dia, pastor Edmar, na paz do Senhor. Bom dia, Fabiana, na paz do Senhor. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, os nossos telespectadores. Bom dia, Marcel, também. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui com saúde, com vida, para poder falarmos da palavra de Deus. Pastor Marcel Rocha. Paz do Senhor, prazer pastor ter conosco. Fabiano, mais uma vez, né? Fico feliz por estar aqui, a convite do Senhor, né? Quero agradecer também ao pastor Edmar, que está aqui sempre conosco. Amém. É um motivo de alegria, né? Também agradecer ao pastor Josué, que nos dá essa oportunidade, e a todos vocês que estão nos assistindo. É isso aí. Nós vamos dar continuidade no nosso tema. Nós falamos no programa passado sobre a doutrina do pecado. E hoje nós vamos continuar nessa temática, trazendo um contexto do pecado, para que você possa compreender mais à luz da Bíblia sobre este tema muito importante. Eu gostaria de ler um texto bíblico para a nossa meditação, que será a base daquilo que iremos falar nesse dia. Está na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É importante nós salientarmos sobre essa palavra de Paulo. E neste dia nós vamos falar um pouco sobre essa questão do conhecimento do pecado, sobre a questão da ignorância. Quando nós observamos o livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden e disse para eles: olha, vocês podem fazer de tudo aqui, apenas não comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia apenas uma lei, apenas uma norma. Quando eles quebraram essa norma, eles perceberam que estavam nus e de algum modo, ali naquele momento, eles começaram a ter uma consciência das suas ações, dos seus atos, daquilo que havia cometido. Então, para nós começarmos aqui, pastor Edmar, pastor Marcel, uma pergunta deve ser feita. E ela é a seguinte: quando nós não temos conhecimento de que alguma coisa é pecado, nós cometemos pecado? Se nós formos olhar isso à luz da Bíblia, conforme Paulo diz, nós vamos observar que, na verdade, o conhecimento do pecado é que dá realmente a credibilidade e a sustentação para que isso aconteça, né? Se dentro dessa condição, a gente já ouviu várias vezes falar, e isso é uma realidade que, dependendo do contexto em que você vive, se você não é trazido à luz aquela realidade a você talvez faz aquilo de uma forma inconsciente ou de uma forma inocente. Então o pecado, na verdade, ele quando concebido e conhecido a sua formação e que ele realmente é que ele se concebe como pecado. Quando nós falamos a respeito desse assunto, nós vamos entender o seguinte: uma criança pequena mesmo, vamos supor, quando ela está sendo ensinada, algumas coisas são interessantes, né? Antigamente a mamãe e papai ensinavam muito pra gente sobre essa situação. Quando você fazia qualquer coisa de errado, ela apontava e falava assim: você não pode fazer isso porque isso é pecado. A partir daquilo a criança: mamãe, pecado? Então a criança já tomava consciência. E quando às vezes ela ia fazer, ela falava: não, mamãe, vou fazer não, né? É pecado. Ou seja, tornou-se consciente. Então essas questões são coisas que são básicas e que a gente precisa observar. Por que a leitura bíblica ela se torna interessante? Porque a partir do momento que você medita na palavra de Deus e você vai
sendo revelada, vai sendo descobrido aquilo que ela fala sobre ética, sobre lei, sobre moral. A partir desse momento você se condiciona a viver conforme aquilo que ela orienta. Isso poderíamos utilizar, pastor Marcelo, então, a afirmativa de quando Jesus diz assim, olha, vocês devem conhecer a verdade porque ela te liberta. Poderíamos ter esse contexto? Sim, é interessante nós observarmos, pastor Fabiano, que o pecado, na verdade, é inerente no homem, né? Ele já nasce pecador. Isso aí já é um fato, né? Porque existe uma representação do pecado lá em Adão. Então, quando Adão e Eva, né, aquele casal, eles se contradizem a Deus, eles pecam e a humanidade toda decai sobre o pecado. É tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, pois todos os pecados destituídos estão nessa glória de Deus, lá em Romano 3:23. Quando ele fala todos, ele está dizendo exatamente todos mesmo, né? Não só aqueles que caíram lá no começo, né? Mas todos que agora estão presentes. Então, o pecado é inerente no homem. É tanto que a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado, né? Mas pelo outro homem, que é o Adão também, né? Como se diz, o segundo Adão, realmente veio essa graça sobre nós para nos libertar do pecado. Então, o pecado realmente, ele é algo que corrói, nocivo e faz parte da humanidade. Como se diz, eu posso até ir mais além, faz parte do nosso DNA, né? Mas só que através desse pecado que entra na vida da humanidade, né? Teve que vir quem? O Messias Cristo, exatamente para nos libertar e trazer a verdade e trazer a lume exatamente essa questão do pecado que está dentro de nós. Nós conhecemos o pecado, na verdade, quando nós começamos a entender que a lei nos mostra o pecado que existe dentro de nós. E aí nós conhecemos também o que? Essa graça de Cristo. Então o pecado sempre está o que? Inserido em nós. Mas a graça para tirar esses nossos pecados em substituição sempre está em Cristo. Então é bom nós entendermos essa questão. Né? Isso é tão interessante quando o Marcelo fala sobre isso, sobre a questão pecado e graça. Se você for observar isso na Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que nós acreditamos que ali está centrada toda a base dos princípios teológicos, você vai observar que lá em Gênesis capítulo 8, o versículo de número 21 diz assim: o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ou seja, já mostra isso que o Marcelo já está dizendo, né? Essa tendência desde o quê? Desde a sua meninice, desde talvez aqui a interpretação pode ser colocada desde o primeiro homem, desde a sua formação, e tudo aquilo que, quer dizer, é uma realidade de pecado e graça. Quer dizer, Deus mostra que realmente qual é a realidade do homem, qual é a condição do homem, qual é a estrutura do homem, mas também mostra, quer dizer, já uma demonstração também de misericórdia e graça, né? A gente até costuma dizer o seguinte, que uma criança, você tem que ensiná-la a fazer o que é certo. Naturalmente, a tendência dela é fazer aquilo que a gente entende que é errado, né? Sim. Que é o pecado. Inclusive, existem inúmeros cursos dentro da igreja, evidentemente, falando de cursos dentro da igreja, bíblicos, né? Estudos bíblicos, seminários bíblicos, justamente para mostrar para a pessoa que o erro não vai compensar, porque a tendência dele é isso. Muito Geralmente você não tem um curso para dizer assim, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Você tem um curso para dizer o que é certo para que essas pessoas tenham um caminho direcionado através da palavra de Deus, né? Uma coisa importante que o pastor Marcelo falou, e isso tem que ser ressalvado, uma vez colocado pelo pastor Edmar, a ideia do pecado e a graça, é exatamente o que aconteceu, que a Bíblia nos relata, né? Por um homem entra o pecado no mundo. Então Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, cometem um erro. Toda a natureza fica condenada, né? Inclusive a natureza sofre as consequências do erro de Adão e Eva. Aí vem Jesus, né? O segundo Adão. O segundo Adão. O segundo Adão. O segundo Coríntios fala isso, né? Isso, Paulo fala sobre isso. Então ele vai dizer o seguinte, olha, este segundo Adão, ele não cometeu pecado, mas ele veio sofrer a consequência do pecado para libertar o homem do pecado. Isso é graça. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na verdade, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ok?
Jesus. Né? Chama-se a substituição. Então isso é muito interessante, para mostrar que nós não teríamos condições nenhuma, por nossas próprias forças, em nos justificar. Então, como dizer, o grande X da questão aí, vamos dizer assim, é exatamente o Filho de Deus, Jesus, né? Que aplaca a ira de Deus sobre as nossas vidas. Porque todos nós estamos debaixo do pecado. Mas a partir do momento que nós temos Cristo, aí Ele nos liberta. É por isso que Romanos 8, 1, 2 diz assim também, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, quem está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, é uma questão de graça mesmo. Nós somos salvos o quê? Pela graça, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, tudo isso, essa questão do pecado, uma coisa nós temos que ter uma compreensão. Porque a nossa linha não é uma linha pelagiana, de Pelágio, né? Que desenvolve o pecado. Isso aí foi uma contradição da área antiga lá, da igreja. Então, nós temos que entender que nós nascemos com esse pecado. Nós nascemos pecadores. Mas também nós temos o quê? A nossa atitude, a nossa vontade também aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador para que nos liberte exatamente dessa questão, que Ele se faça substituto por nós. Para que haja o perdão pelo pecado, deve haver o primordial, que é o arrependimento. Só que não existe arrependimento sem a consciência do pecado, eu tenho que reconhecer. Uma coisa importante, é até um testemunho interessante, né? Quando eu ainda era criança, um pastor, ele fez algo extraordinário. Ele disse assim, olha, eu sei que muitos de vocês aqui na igreja são filhos de crentes. Sim. Já nasceram num berço, digamos, evangélico. Mas vocês já tomaram a atitude de reconhecer o pecado de vocês e aceitarem a Jesus? Porque às vezes o aceitar a Jesus pode não ser, aí eu vou colocar aqui entre aspas, e pode não ser uma forma automática, porque nasceu no Evangelho e aceitou Jesus, né? Então, ele fez algo muito extraordinário. Sabe o que ele fez? Convidou aquela juventude daquela época, os adolescentes, melhor dizendo, muito jovem, pré-adolescentes, se não me engano, a levantarem a mão, ir à frente e aceitar Jesus. Foi algo extraordinário, né? Como eu nunca tinha visto. Mas nós estamos finalizando esse bloco, pastor Edmar. Você vai continuar no próximo bloco. Sim. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber. A doutrina do pecado é o nosso tema que nós estamos trabalhando hoje. Nós encerramos, pastor Edmar, o último bloco. Eu contei o testemunho de que um pastor nos convidou, ainda muito criança, a aceitar a Jesus. Para que haja perdão do pecado, tem que haver a confissão, como já afirmamos aqui. Essa foi uma atitude importante. Muitos jovens daquela época, inclusive, foram batizados com o Espírito Santo. Naquele momento de uma comoção espiritual que houve. Então, para que haja perdão pelos pecados, deve haver esse reconhecimento. Sim, isso é uma coisa que é muito importante. E eu, assim, também vivi uma experiência interessante na igreja falando sobre essa questão da confissão de pecados, a questão do aceitar a Cristo, né? Conforme a Bíblia nos mostra, mesmo no livro de Romanos. E aí, ao final, uma senhora já casada, mãe de filhos, ela chegou em mim depois e falou assim: pastor,
eu quero confessar ao Senhor que eu nasci num lar evangélico, vivi toda a minha vida na igreja, mas eu nunca fiz a minha decisão, nunca confessei realmente a Cristo como Senhor e Salvador. E o Senhor ministrando essa palavra, eu senti o desejo em fazer isso. E naquele momento, diante da igreja, nós oramos por ela, ela chorou copiosamente, sabe? E ficou muito alegre, muito satisfeito por ter feito aquele momento de decisão. Então isso é uma coisa que é muito importante, pastor Fabiano. Verdade. Pastor Marcelo, tem algo que eu sempre gosto de falar nas minhas ministrações, quando estamos tratando da questão do perdão pelos pecados. A Bíblia é enfática, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, cita a questão do perdão dos pecados para a salvação. E aquele texto diz o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Né? Vale ressaltar aqui, até para uma compreensão daqueles que estão nos assistindo, que justiça na Bíblia não é dar direito. É bom saber disso. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Dar direito é quando você vai a um tribunal, numa questão de litígio com alguém, e o juiz entende que o direito é de uma das partes, né? Isso é dar direito. Justiça na Bíblia não tem esse significado, não é fazer justiça. Justiça na Bíblia é linha reta, é caminho reto, é sem distorção, sem erro, sem mácula, sem pecado. Isso é justiça na Bíblia. O ponto de vista bíblico é esse, né? Então purifica os seus caminhos tortuosos e te purifica da injustiça para te colocar num caminho reto, sem erro, sem mácula. Isso é justiça na Bíblia. Então, para o perdão dos pecados, está resolvido o problema, você confessa ao Senhor. Já Tiago 5,16 diz uma situação muito interessante. Ele fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros. Agora já não é para Deus, é uns aos outros, né? E orai uns pelos outros. E o texto aqui já não fala do perdão em si entre Deus e o homem, mas fala do perdão entre o homem e o homem. Fala assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. Olha que interessante. É muito importante observar isso. Quando nós assumimos uma culpa diante de Deus, nós confessamos para o Senhor. Ele nos perdoa. Depois vem a questão de confessar aqui entre nós. Que se tenha esse momento de pedir perdão. Davi fez isso. Ele foi alertado pelo profeta Natan, ele confessou o pecado dele. Depois no Salmo 51 a gente vê, no meu entendimento, é a oração mais linda de Davi, né, em relação ao perdão de pecado. E vem aquela questão, reconhecimento do erro livra da culpa, pastor Marcelo. Olha que coisa interessante. Aqui eu estava até citando, eu achei bastante interessante, a questão de confessar o pecado dentro de uma perspectiva horizontal e vertical. Não é? E aí, quando nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, na verdade, nós estamos nos abrindo, porque todo pecado, na verdade, ainda que eu peque contra o Senhor peque contra mim, o Senhor diretamente não está magoando a minha pessoa, o Senhor está magoando a Deus. Não é isso? Ainda que o Senhor me magoe, mas todo aquele que maltrata o irmão, aquele que desfaz do irmão, aquele que faz alguma coisa contra, entendeu? Aquela natureza que a partir de agora faz parte da sua vida, que é o Espírito Santo dentro de você na verdade, você entristece a Deus. Então, a partir do momento que você confessa o seu pecado ao seu irmão, ao seu amigo, ao seu pastor, na verdade você está se abrindo a ele também. Você está confessando aquilo que você sente, aquilo que você está sofrendo, né? E aquilo, naquele momento, ele está recebendo aquilo e automaticamente Deus está se agradando disso. Então, a pessoa que mais se alegra nisso tudo, na verdade, nessa confissão é Deus. Porque a partir do momento que você confessa, você está crendo que o seu irmão... depende para quem você vai confessar também o seu pecado. Porque o pecado tem que ser confessado, eu penso dessa forma. Porque o pecado tem que ser confessado exatamente para as pessoas certas de Deus. Sim. Né? Porque senão, hoje em dia, nós podemos ir nos consultórios de psicologia e falar tudo aquilo que nós passamos também. Mas isso não é confessar pecado. Isso é um diálogo, né? Para poder tirar a enfermidade da alma, né? Dentro de uma visão mais humanista. Mas nós não. O nosso âmbito é um âmbito espiritual, de confissão. A partir do momento que você confessa a Deus, você está confessando os seus pecados a Deus. Olha só, Davi confessou a quem? A Natan. Na verdade, quem era Natan? Era um profeta do Senhor. Ele não confessou a qualquer pessoa. Não é? Então nós temos que confessar. E a partir desse momento que você confessa, porque às vezes a gente acha que não tem uma ação espiritual automática, mas tem. A
partir do momento que nós confessamos nosso pecado um aos outros, entendeu? Jesus, na verdade, ele é justo para nos perdoar. Até confessando um pecado para o Senhor, pastor Admar. Se um dia eu chegar para o Senhor e confessar um pecado, você confessar um pecado para mim, vice-versa, nessa reciprocidade, nós temos que entender o seguinte, que isso está alegrando a Deus. Porque existe uma questão de confiabilidade, né? De quem está recebendo isso. Então eu creio que existe sim aquela confissão que você faz direto a Deus, que vai tocar no coração de Deus. Vamos usar essa toca o coração de Que é Deus. o que João fala, né? E também essa confissão que você confessa à igreja, porque o Senhor é igreja, eu sou igreja. Eu estou confessando quem é o corpo de Cristo. Cristo não é o cabeça? Então eu estou confessando à igreja. Ele é justo para nos perdoar também. É tão interessante, assim, me permita uma parte aí, Marcelo, que eu acho isso muito interessante quando nós observamos na Bíblia e me faz trazer aqui uma meditação para nós no sentido que eu tenho sempre procurado ligar. Algo que falou muito forte comigo no meu coração, quando Jesus é questionado, né? Quais são os principais mandamentos, né? É muito interessante o que ele fala. Ele fala apenas que são 2. É amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Mas quando ele fala sobre isso, ele fala assim, antes de falar e ao próximo como a ti mesmo, ele fala assim, e o outro semelhante a esse. Cabe justamente nessa questão da confissão, da culpa. Não é? Porque o que acontece? Tudo que você vai ver ligado à questão do desenvolvimento bíblico está ligado a esses 2 principais mandamentos. Não é? E é muito interessante esse texto de Tiago, pastor Marcelo, e a gente falando da confissão aqui na horizontal, é que ele fala assim, ó, para vocês serem curados. Então muitas pessoas estão verdadeiramente doentes, né? Sim. Porque não confessaram o pecado, não resolveram aquilo, não se sentem perdoados por Deus, porque não fizeram aquela confissão aqui na horizontal. É necessário que se coloque isso diante de Deus, né? E aí foi muito bem colocado pelo pastor Marcelo. Como que nós colocamos as nossas culpas diante de Deus? Né? Façamos a nossa oração, João 9. Mas diante de Deus é diante de alguém certo para você confessar, tirar aquilo para fora, para que você possa ser curado, liberto daquele pecado. Perfeito. Isso é tão extraordinário, pastor Fabiano, como eu estava aqui citando agora. Se você for, a questão de confissão é um âmbito espiritual da igreja. É por isso que fala que nós temos que confessar o nosso pecado, entendeu? Aos nossos irmãos, aos nossos pastores, aos nossos líderes. Por quê? Porque tem uma essência espiritual nisso tudo. Não é algo como você confessar a qualquer pessoa. Eu não estou aqui trazendo descrédito da psicologia. Pelo contrário, a psicologia tem é extraordinária. Mas você pode muito bem num consultório de psicologia e chegar lá e desabafar, não pode? Com certeza. Isso é confessar? Não, isso não é confessar. Não é confessar. Porque não tem um âmbito espiritual como é o corpo da igreja. E tem outra coisa, né? Desabafar não é confissão. Às vezes você está colocando para fora um sentimento. Nós estamos falando do pecado. Olha, eu reconheço que eu errei nisso. Até porque, na verdade, igual nós até falamos no programa passado, que na verdade pecado não é um problema. Pecado é pecado. E pecado é afronta direta contra Deus. Contra Deus, exatamente. Toda vez que nós pecamos contra o irmão ou contra alguém, na verdade não pecamos diretamente contra o irmão. Pecamos diretamente contra Deus. Olha como que é interessante. É uma quebra de princípio. De princípio, exatamente. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, está em trevas. Então, quer dizer, não abriu os olhos ainda, não viu. Pedro, ele tem umas declarações bem enfáticas, e Pedro chega a dizer o seguinte, olha, se você magoar, aí o Marcelo até usou aqui esse termo, né? Magoar o seu irmão, você é homicida. Veja a seriedade disso, né? É homicida. E vocês bem sabem que homicida não tem parte no reino dos céus. Mas nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a questão de amar o irmão em um dos programas nossos. Vamos abordar isso aí, é um assunto muito interessante. Mas quando nós reconhecemos a nossa condição, né, pastor Marcelo? E confessamos o nosso pecado, aqui nós estamos também agradando a Deus. Primeiro. Se o contrário nós atingimos a santidade, o verdadeiro, o contrário também é. Sim. Né? Eu sempre gosto da Bíblia. Tiago 5,16. Né? Portanto, confesse os pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E eficaz. Olha que âmbito espiritual, que coisa mais linda, né?
nós pensamos. Bem, é E aí, prático, né? e aí entrou o que você disse, né? A oração de um Justo. De um Exatamente. justo. não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Se refere a quem? Aqueles que faz parte da igreja. Isso é tremendo, irmão. Nós temos que saber fazer essa dicotomia entre, como o senhor falou, desabafar com qualquer pessoa e confessar a igreja. Aliás, a gente precisa ter muito cuidado, né? Nos dias odiernos, existe assim uma psicologização da igreja, precisamos ter cuidado com isso. Sim. Essa psicologização, ela é muito séria e grave, porque se você coloca, claro, e nós apoiamos integralmente você ter um departamento na igreja que trabalha a psicologia. O que precisa ter é o seguinte: o psicólogo ali, ele tem que ser uma pessoa de Deus que saiba o limite da onde ele deve ir, que é no plano físico, Sim. natural, e entender que aquilo é no plano espiritual. Perfeito. Aí, fazendo essa separação, É questão ética, ele né? cuida até onde ele deve cuidar e repassa isso aqui para os homens de Deus, os pastores, aquelas pessoas que É a estão questão ética, preparadas né? para isso. Quer Exatamente. dizer, nortear princípios. E, na verdade, nós, da condição de pastores, de quem trabalha com a Bíblia, na questão de teólogos, nós também devemos saber também até o limite onde nós devemos ir. Sim, ter a lógico, consciência em relação a isso, né? E os princípios aí, e as ciências que foram estabelecidas aí, são importantes justamente para isso. Não adianta, às vezes, nós queremos, de repente, tomar em nossas mãos uma condição. Eu falo, enquanto pastor, talvez ainda não tendo essa formação psicológica, a gente querer tratar de uma questão de psicologia. Perfeito. Né? Nossa questão é a questão pastoral, a questão espiritual. Se nós tivermos a formação psicológica, a gente pode usar ela dentro do padrão ético, dentro do princípio. Mas se não tem, saber até onde ir também. Né? Isso é muito fundamental. São ferramentas para se utilizar, né? Sim. Há muitos anos Complementares. atrás, isso não existia, evidentemente. Talvez por não existir, a gente cometeu até algumas falhas, Sim. né? A gente que eu falo, a igreja, né? Certo. Cometemos algumas falhas. Mas hoje vamos utilizar esses instrumentos, mas sempre lembrando que o pecado é tratado no âmbito espiritual. E isso não vai mudar de maneira nenhuma. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Nosso tempo correu muito rápido hoje, mas nós estamos felizes por poder compartilhar com aqueles que nos assistem. Eu quero convidar você a enviar a sua pergunta, fazer seu pedido de oração até, né? O nosso WhatsApp está aí na tela, você pode nos enviar uma mensagem. E eu quero agradecer o pastor Marcel pela presença dele, pastor Edmar, que vocês possam fazer as suas considerações. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, a todos vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando. Eu creio que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente para o bem maior, né, dos cristãos que estão do outro lado. Eu quero deixar apenas um versículo para todos vocês que estão nos assistindo, que está lá em João 20, 23, já que nós estamos nos referindo à questão do pecado. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha só, se não o perdoarem, não estarão perdoados. Quem está perdoando é Deus. Então, eu creio que nós temos que exercitar o perdão para que nossos pecados sejam perdoados também. Deus abençoe, pastor Fabiano. Amém, pastor. Eu quero agradecer também mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Josué, que tem nos concedido essa oportunidade aqui também. O pastor Fabiano está sempre falando sobre esses assuntos que são cruciais para o nosso desenvolvimento cristão, né? Para a nossa permanência em Cristo. Que Deus abençoe a todos, né? Mandar um abraço aí à minha esposa, aos meus filhos e também à nossa igreja lá na Vila Alzeira. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. A Igreja Quer Saber.